Olá pessoal, vou gravar para vocês aqui uma explicação sobre exercícios do PET, semana 4. Espero poder contribuir de alguma forma com os estudos de vocês. O exercício fala o seguinte, ó, considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes do eixo x e y, determine a aceleração adquirida por um corpo ao deslizar do topo de um plano inclinado, liso e livre de atritos, que apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo e sendo a gravidade local de valor 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu fiz um esqueminha aqui, né? Na verdade eu peguei essa foto do PET de vocês, tá? Onde tem um bloco descendo uma rampa, né? Esse caixotinho, esse quadradinho é um corpo, ele está descendo a rampa. E foram representadas várias setas aqui, ó. Primeira, vocês têm que localizar o peso do corpo. Estou passando com a setinha do mouse, exatamente sobre o peso do corpo. O peso sempre vai ser direcionado para baixo, né? Então eu tenho o peso do corpo aqui. Ó. O que aconteceu? Como é um plano inclinado, o peso vai ser decomposto. A força-peso vai ser decomposta em duas outras componentes. É como se uma parte do peso fosse distribuído no eixo horizontal aqui, ó, no eixo X, né? No eixo que é paralelo ao plano do plano inclinado, e um PY, que é uma componente do peso no eixo vertical. Falando em outras palavras, o peso, né, ele sempre vai apontar para baixo, mas como esse corpo ele está com uma inclinação, esse peso vai ser decomposto em duas partes. Uma parte do peso vai estar em X e uma parte do peso vai estar em Y. Esse FE que está contrário aqui, né, ó, um F pequenininho com um E pequeno, um F e um E, é a força de atrito, que é sempre contrário ao movimento. Essa seta para baixo que está mostrando aqui é o valor da aceleração que esse bloco vai adquirir ao descer o plano inclinado. E essa letra M é uma força chamada de força normal. Que força normal é essa? É uma força que a superfície faz no bloco. Quando o bloco é apoiado sobre a mesa faz uma força, né, de resistência que sustenta o bloco sobre a mesa. Essa força é chamada de força normal. Por isso que quando, vamos supor, você está sentado numa cadeira ou com um objeto sobre a mesa, e a mesa ou aquela cadeira suporta o objeto, é porque a superfície faz uma força chamada de força normal, uma força de sustentação. Então, eu tenho o peso para baixo, o peso foi decomposto em duas componentes, PY e PX, né? O peso foi decomposto em duas partes. Se não tivesse inclinado, não teria essas componentes. Né? O peso seria somente o peso. Mas como ele está inclinado, vai ter uma parte em Y e uma parte em X. Vocês estudam no matemática lá o plano cartesiano, né? O Y é o eixo vertical, o X é o eixo horizontal. Então tá. E aqui embaixo é o ângulo de inclinação. Na sequência aqui, eu tentei exemplificar o seguinte, ó, o bloco, mais uma vez, o peso em vermelho, sempre para baixo, mas eu tenho uma componente Y, PY, porque o objeto está inclinado, é essa seta em roxo. A seta em verde é o peso em X, é a componente do peso em X. Se o peso tem um valor, não estando inclinado, ao inclinar a rampa, né, ela é inclinada, se não tivesse inclinação nenhuma, seria só peso. Mas como tem inclinação, o peso vai dividir em duas partes. Um pouco vai ficar em Y e um pouco vai ficar em X. Né? Então, P aqui é o peso, N é a normal, e esse alfazinho aqui, né, que parece um A, é chamado de alfa, é o ângulo de inclinação. Para calcular o valor do Px, né, o peso em x, eu tenho que pegar o valor do peso, né, o Px, aqui, ó, que é o verde, o Px, que é o verde, é o P vezes o seno do ângulo. Então, seno do ângulo. Para calcular o valor do peso em y, né, o PY, que é o roxinho aqui,
eu tenho que pegar o valor do peso do objeto e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Aqui, ó, entre a seta vermelha, que é o peso, e o PY, há um ângulo, né, que está agarrado aqui, ó, então é o cosseno do ângulo. Então, essas relações aqui, ó, Px igual a P seno do ângulo e Py igual a P cosseno do ângulo, elas estão disponíveis para vocês na parte do PET. Eu acho que, se eu não me engano, na página 81, 82, né? Lá tem a equação que você deverá utilizar para resolver o exercício. Px é só copiar no caderno e substituir. Px, P seno do ângulo. Py, o valor do peso, vezes o cosseno do ângulo. Então, eu fiz aqui, ó, o que ele quer no exercício? Ele quer o valor da aceleração que o bloco vai adquirir. Né? Ó, determine a aceleração adquirida por um corpo ao deslizar do topo de um plano inclinado até o solo. Né? Então, o bloco está aqui numa certa altura, ele vai descer, ele vai ser acelerado, é óbvio. Eu quero saber o valor dessa aceleração, sabendo que esse objeto tem uma certa inclinação. Então, eu fiz os cálculos para nós aqui. Ó, né? Eu coloquei a equação, né, central que nós vamos ter que partir dela, né, que é a equação da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Essa equação representa a lei, a segunda lei de Newton, a lei fundamental da dinâmica. Né? Para qualquer objeto que é submetido a uma força, ele será acelerado. Qual que é a força que está sendo feita aqui? Qual que é a força que está sendo feita para puxar o bloco? Efetivamente, esse bloco aqui desce sob a ação de qual força? É PY que puxa? É o peso que puxa? Ou é a normal que puxa? Ou é PX que puxa? Qual das forças que estão representadas nesse bloco que efetivamente são responsáveis por fazer o objeto descer o plano inclinado? Né? Ó, o objeto não tem movimento na direção do peso, não tem movimento na direção do PY e não tem movimento na direção da força normal. A única força que faz com que o objeto desça é o Px, né? Que é na direção horizontal ao plano inclinado. Então, a única força que faz o objeto descer é a componente do peso em x. Aí foi isso que eu escrevi aqui, ó. A força resultante, né, é igual massa vezes aceleração, ou seja, qualquer massa submetida a uma força, ela vai acelerar. Então, eu escrevi a equação fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Agora aqui, ó, da primeira linha para a segunda, o que eu fiz? No lugar desse FR, que é a força resultante, eu estou colocando a força que efetivamente faz o objeto descer. No caso, é a componente do peso em x, o Px. Px é igual massa vezes aceleração. Como que calcula o Px? Eu já coloquei aqui, ó. Px é igual P seno do ângulo. Né? Para calcular a componente do peso em x, temos que pegar o valor do peso e multiplicar pelo seno do ângulo. Aí está aqui, ó. Então a força resultante é igual massa vezes aceleração. No lugar da força resultante, eu estou colocando o Px, que é igual massa vezes aceleração. Quem que é meu Px? Vou substituir por P seno do ângulo, que é igual massa vezes aceleração. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, aqui, ó, no lugar desse peso, o peso, como que calculamos peso? Peso eu tenho que pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Para calcular peso, eu tenho que pegar o valor da massa e multiplicar pela gravidade. Então eu vou trocar, tá? Eu vou trocar a letra P por massa vezes gravidade. Eu vou gravar um vídeo falando mais sobre peso para vocês. Então peso, eu tenho que pegar a massa, multiplicar pela gravidade e o resto eu vou só repetir, ó, seno do ângulo, repetir, que é igual massa vezes aceleração. Observe que essa massa vezes aceleração, ó, no lado da direita aqui, não mudou nada. Ó. Eu venho só repetindo. Força eu troquei pela força que faz o objeto descer, que no caso é o Px.
É a componente do peso na direção x. Como calcula Px? Né? P sendo o ângulo. Só que eu tenho que lembrar que o valor do peso é dado pelo produto da massa pela gravidade, vezes sendo o ângulo. Aí agora eu já estou em condições de encontrar a aceleração que o objeto vai adquirir ao descer a rampa. Por quê? É só eu fazer eu isolar, né? Eu vou isolar o A, que é a aceleração. Então eu vou deixar o A sozinho no lado da direita, né? No membro da direita da equação, e passei essa massa para o outro lado dividindo. Ó. Só peguei essa massa que eu estou passando a setinha em cima agora, ó, e passei para o outro lado dividindo. Aí ficou massa vezes gravidade vezes seno do ângulo dividido pela massa. A massa com a massa eu posso cortar. Ó. Eu posso cortar esse M com esse M. Né? Então, foi embora. Tchau. Cortou. Aí vai sobrar o que para mim? Que a aceleração é igual G vezes seno do ângulo. Então, eu pus a seta para o alto aqui, ó, ficou, ó, A é igual. Quanto que vale o G, no caso aqui, ó, lembrando que as massas eu cortei. Aí ficou só o G. Quanto que vale o G? O G é a gravidade. Vale 10. Ele colocou no enunciado para nós. A gravidade vale 10. Vezes o seno do ângulo. O seno de qual ângulo? Ele falou lá que o ângulo era de 30 graus. Eu troquei essa letra grega aqui, que é o θ, essa letra é chamada de θ, que é para expressar o valor de um ângulo. Esse θ tem valor de 30 graus. Eu coloquei aqui. Ó. Então, repeti. Ó. A é igual a 10. Quanto que vale o seno de 30? O seno de 30 vale 0,5. Você pode usar a calculadora científica, né? Usar a calculadora científica para descobrir quanto que vale o seno de 30, ou olhar numa tabela trigonométrica no final de um livro de matemática. No final de livro de matemática de 9º ano deve ter uma tabela trigonométrica. Seno de 30 vale 0,5. Agora, quanto que dá, né? 10 vezes 0,5 dá 5. Então, a aceleração é igual a 10 vezes meio, dá 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo que passa, o bloco aumenta a velocidade em 5 metros por segundo. Tá? Então, é um exercício aí do PET de vocês. Espero ter contribuído, né, para o entendimento. Eu vou estar fazendo outros vídeos para poder auxiliar. Eu estou numa fase de teste, né, mas estarei implementando nos próximos. Agradeço a atenção e bons estudos.